Muito bom dia, estamos chegando na manhã do seu domingo com o nosso Kairós Rural. Para mostrar para vocês as atividades do Homem do Campo, tudo o que acontece além da porteira. Você sabia que nós temos um agronegócio muito forte, muito consistente. O quinto maior rebanho bovino do país está aqui no estado do Pará e muito forte aqui nessa região. E para evidenciar a vida e a lida do Homem do Campo, nós temos encontro marcado todos os domingos aqui no Kairós Rural com o seu amigo Edson Santo. No programa de hoje, nós vamos trazer informações a respeito de apicultura. Você sabe o que é meliponário? Vai ficar sabendo a partir de hoje. Vamos mostrar também um projeto de horta comunitária que é realizado aqui em Marabá, mais precisamente ali nas proximidades da Morada Nova. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Kairós Rural. Mas a gente abre esta edição desse programa trazendo informações a respeito de um parceiro, é novo aqui na cidade, é representado pela Tinan Select Cria, que é a Champions. Olha só, quando se fala de suplementação animal, a gente fala de Champions. Por quê? O melhor custo-benefício para você que é pecuarista, sabe do que eu estou falando, entende do que é fazer um investimento e ter um melhor retorno. Quando se trata de suplementação mineral, a Champions tem o que há de melhor, sem falar nos medicamentos veterinários. E por falar nisso, eu já quero chamar a sua atenção a respeito desse medicamento aqui, olha, o Curumbi. Chegar aqui mais perto de você para que você possa ver, só para você ter uma ideia, esse medicamento aqui, ele trata o umbigo do bezerro. Cerca de 80% dos bezerros que morrem é por conta do umbigo, de infecções, de inflamações no umbigo. E esse medicamento aqui, ele trata em 4 horas o umbigo do seu bezerro. É muito importante você ter ele aí na sua propriedade, você que é pecuarista, para cuidar do umbigo do seu bezerro. Mais informações você acompanha na tela, olha só. A Champion tem uma solução muito mais prática e eficiente para curar umbigos. E o que é melhor, basta uma única aplicação e pronto, tá curado o umbigo. Registrado desde 1967, Curumbi é um poderoso repelente, larvicida e cicatrizante. Como não é à base de iodo, a vaca não vai lamber, acelerando ainda mais a cura do umbigo. Curumbi também pode ser usado nas bicheiras, pisaduras e cascamentos. Um frasco de Curumbi trata até 80 bezerros. Curumbi você encontra nas lojas veterinárias de todo o Brasil. Use Curumbi e melhore os índices de desmama da sua fazenda. Champion, quem usa, recomenda. Então você, meu amigo pecuarista, já sabe como é que vai aí garantir o seu bezerro. Como eu falei ainda há pouco, cerca de 80% dos bezerros que morrem é por conta de infecções no umbigo. E o Curumbi vai cuidar do seu bezerro para você, pode ter a certeza. Você encontra esses produtos da Champion somente aqui em Marabá, lá na Tinan Select Cria, que está localizado na Transamazônica, ali em frente ao de Tintas. O telefone para você ter mais contato, lá saber mais informações a respeito dos produtos comercializados lá na Tinan é o 94 2103 0435 e 94 98401 2460. Tinan Select Cria, parceira aqui do Kairós Rural. Mas nós vamos começando esta edição do Kairós Rural falando a respeito de um projeto de apicultura que é desenvolvido pelo IFPA Rural. Os detalhes você acompanha com Wellington Moreira. Agora vamos mostrar a espécie que é temida por muitas pessoas por causa do ferrão e as resinas tóxicas que são produzidas por elas para a defesa de suas colmeias. Antes de embarcar nessa aventura pela mata adentro, os apicultores se preparam com as vestes adequadas para adentrar ao local onde encontram-se as colmeias. Um ato de muita coragem. E depois dessa equipe de corajosos, que fizeram um trabalho fundamental lá no apiário, nós vamos mostrar um pouquinho para você que conhece tradicionalmente, popularmente chamada de abelha Europa, seria o nome Europa, mas as pessoas popularizaram como Europa. E a gente vai explicar um pouquinho sobre essa abelha, qual a sua origem, e para falar dela, eu convidei aqui o Carlos Batista, que inclusive estava lá no apiário, junto com o nosso Jailson Torres e também com o Sávio. Tem que ter um pouquinho de coragem, Carlos? Primeiro falar isso para os nossos telespectadores.
Então, é importante falar isso, né? Porque essas abelhas, muitas pessoas começam a trabalhar com ela e de um determinado momento eles desistem, porque elas são bastante agressivas, né? Então essas abelhas elas são, na verdade, um híbrido da abelha africana e da abelha europeia, que foi trazida para o Brasil e se tornou, né, aqui conhecida como abelha Europa ou abelha africanizada. Então elas são bastante agressivas, né? Diferente das melíponas, né, que são abelhas sem ferrão, são abelhas muito mais dóceis, né? Então, para quem não tem, como diz, intimidade ou experiência com essa espécie, Apis mellifera, ela se torna um pouco assustadora, né? E aí as pessoas criam um certo receio. Porém, elas têm uma capacidade de produtividade muito grande, né? Então elas são um destaque aí na produção de mel, né? Que é de extrema importância para a economia, né? Sem contar esse trabalho também que elas fazem de polinização das flores, né? Para a produção de alimentos. Com o macacão e acessórios de defesa ideais para essa ação, até o nosso cinegrafista Jailson Torres ficou a caráter para seguir para a mata. Um fumegador que lança fumaça serve como elemento para espantar e controlar as abelhas. Lá dentro, encontramos a abelha da espécie africana europeia, ou seja, uma mistura que resultou na abelha popularmente conhecida por Europa. É impossível, né, você fazer esse trabalho, né, de manejo no apiário sem estar totalmente protegido. O equipamento de proteção de qualidade, inclusive, né? Nós temos aqui diferentes equipamentos, né, de material. Esse macacão, por exemplo, é um equipamento de proteção, porém, esse daqui não é 100% seguro, né? Ele deixa um pouquinho a desejar. No entanto, existem outros materiais, né, de poliéster, né, que é um material muito mais qualificado, de melhor qualidade, que nos dá mais garantia, né, de poder lidar com elas diariamente e não ser, em momento algum, picado por uma das abelhas, né? Como você viu, o nosso colega voltou, fez todo o trabalho lá com a gente e teve a felicidade de não ser picado. Fora esse equipamento de proteção que é o macacão, também existe a luva de proteção, né? Essa luva geralmente ela é de couro, né? Ainda não é um material bom, por quê? Porque a luva de couro, a abelha ela vai picar, o ferrão vai ficar grudado na luva e automaticamente a abelha, em pouco tempo, ela vai vir a morrer, né? Porque parte dela ficou grudada na luva, né? A parte do abdômen, junto com o ferrão, e a abelha acaba morrendo, né? E um outro equipamento que é indispensável, esse é primordial também, é justamente o chamado fumegador, né? Fumegador é o quê? É um equipamento que você vai estar produzindo a fumaça para poder controlar a abelha. Não é para queimar a abelha, não é para matar a abelha. O primeiro contato que você vai ter com a colmeia, lá com a caixa de abelha, é justamente com esse equipamento, que você vai borrifar um pouco de fumaça na porta de entrada da colmeia, né? E aí vai esperar por 2, 3, até 5 minutos. Quanto mais tempo você esperar, melhor, porque é o tempo que as abelhas vão se sentir ameaçadas, né? Logo elas vão fazer o quê? Elas vão pensar que a sua caixa está pegando fogo, a sua moradia está pegando fogo. Elas vão encher-se de mel, todo o abdômen de mel, e vai tentar proteger principalmente a abelha rainha que está ali dentro, né? Que é a dona de tudo, né? E aí, com isso, fica muito mais fácil de você lidar de fazer todo o manejo que tem que ser feito. Do Instituto Federal do Pará Rural para a região, o mel produzido serve de alimento e também para produtos de propriedades medicinais. O mel, na verdade, ele é um alimento, né? Na verdade, o que acontece? O mel ele é utilizado, né? Muito ainda, o mel que eu estou falando, né? Para a produção, manipulação de algum remédio caseiro,
entendeu? E também a farmácia começou a utilizar desse produto, né, do mel, para a produção de um outro tipo de medicamento, como por exemplo o própolis. A própolis é uma outra produto produzido pela abelha, mas o pessoal, a farmácia começou a manipular ela junto com o mel para produzir aquele sprayzinho que você utiliza sempre para a infecção de garganta, né? Mas o mel você pode fazer um xarope, né? Você pode comer ele puro, né? Por quê? Ele é o alimento, um dos alimentos talvez dos mais nutritivos que se tem natural, né? É o mel. Então ele é extremamente importante para a nossa saúde, para a pele, enfim. A farmácia, a indústria farmacêutica utiliza muito dele para a produção de outros produtos, né? Inclusive na área cosmética. Nossa, que trabalho interessante esse que é desenvolvido aqui. Tem muita gente que não tem conhecimento desse tipo de prática que é realizada aqui em Marabá. E daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito do meliponário. Você sabe o que é? Já, não sai daí que já nós vamos falar a respeito disso, porque agora eu quero chamar a sua atenção a respeito de mais um parceiro aqui do programa, que é a Agroserras. A Agroserras tem um trabalho todo especial no que tange a questão da assistência técnica aos produtores rurais, aos pequenos produtores especificamente. Ela, além de disponibilizar uma infinidade de produtos para auxiliar a produção, ela também dá orientações técnicas, coloca à disposição profissionais que vão dar todo o apoio necessário no que diz respeito à orientação. E lá na Agroserra você vai encontrar produtos para irrigação e muito mais. E detalhe, as máquinas Steel você encontra lá na Agroserras com preços sensacionais que você precisa. Afinal, quem é que tem uma propriedade e não precisa aqui de uma roçadeira como essa, de uma motosserra como essa, enfim, tudo isso com a melhor garantia que a Steel pode te oferecer lá na Agroserras, que fica na rua Sol Poente, na Cidade Nova. Para você que está chegando agora, na manhã do seu domingo, você vai ficar muito bem informado. Esse aqui é o nosso Kairós Rural, o nosso encontro de todas as semanas, na manhã de domingo, para você ficar sabendo o que acontece além da porteira, o que o homem do campo aqui da região está produzindo para você. Só uma informação que eu sempre faço questão de frisar isso. Toda vez o Edson fala isso, mas tem muita gente que não tem conhecimento, que aquela pequena propriedade que você vê ali, com uma pequena horta de cheiro verde, uma pequena horta de alface, couve, aquilo ali é agricultura familiar. E cerca de 70% do que passa na nossa mesa é oriundo dessa agricultura familiar. E ainda nesse programa nós vamos falar a respeito de um trabalho, de um projeto que é desenvolvido através disso, da agricultura familiar, em uma horta comunitária, aqui no Núcleo São Félix, próximo à Morada Nova, tá certo? Ainda hoje, nesta edição, porque agora nós vamos continuar falando de apicultura, só que agora você vai saber o que é meliponário, com o Wellington Moreira, olha só. Meliponário. Essa é a denominação do espaço reservado para a alocação das casas das abelhas produtoras de mel. Apesar de parecer ofensivas, essas abelhas, não possuem o ferrão com resina tóxica. Ou seja, elas podem até picar, mas são diferentes de outras abelhas. Mas vamos explicar melhor o que é o projeto do meliponário. Nós estamos aqui no meliponário aqui do Campus Rural de Marabá, do IFPA. Nós estamos aqui no nosso meliponário, que é o local onde nós desenvolvemos as atividades de criação de abelhas sem ferrão. Alguns chamam de abelhas indígenas, outros chamam de nativa, né? Mas então nós estamos aqui no nosso meliponário, que nós colocamos o nome dele de meliponário boca de renda, né? Que é uma das espécies que nós criamos aqui, que é muito comum se encontrar aqui na região, né? Ela se adapta, é nativa aqui da região. Então, o nosso meliponário aqui no Instituto, ele tem como principal objetivo ser um espaço didático para a gente desenvolver nossas atividades com nossos alunos, com agricultores da região, com técnicos, extensionistas aqui da região, né? Nessa parte mais didática, né? Do aprendizagem ao desenvolvimento dessa atividade. Então, lógico que, por mais que nós temos essa ideia de fazer a parte didática, né, sempre tem um processo que é a questão da produção. Sempre há uma produção, tanto de enxames como de mel, por exemplo, né? Hoje nós temos uma capacidade aqui no nosso meliponário, nós estamos com 25 colmeias e a gente tem uma capacidade de produzir de 40 a 50 litros de mel
né, dessas abelhas por ano. E aí uma faixa de 20 a 30 colmeias de abelhas no processo que a gente fala de multiplicação dos enxames. Então toda essa parte produtiva, uma parte nós destinamos para o nosso processo, né, de aprendizagem, na questão da agroindústria, que é de fazer o processamento, e a outra parte vai para o nosso departamento de alimentação e de saúde dos nossos alunos, né? Então aqui, além disso, esse espaço de meliponicultura, essa criação, ela tem um objetivo também de incentivar principalmente agricultores de nossa região a desenvolverem atividade de meliponicultura aqui na região. As abelhas sem ferrão, elas são extremamente importantes para o processo de polinização de outras culturas, né? Através delas, a gente consegue, digamos, potencializar, por exemplo, o plantio de acerola, como tem logo aqui atrás, plantio de citros e vários outros tipos de cultura. Então, a gente tem sempre esse objetivo de incentivar a implantação dessa atividade em outras áreas, e principalmente em áreas de assentamento de reforma agrária, porque é uma atividade muito simples, não requer um investimento muito alto no início e ele tem um retorno, digamos, financeiro, né, e principalmente ecológico, né, para o agricultor e para toda uma sociedade que está ali por perto dele, né? Então, esse é um espaço que nós estamos aqui cerca de 2 anos na implantação desse meliponário, e é bom também a gente lembrar que esse espaço também é fruto de uma parceria do IFPA aqui do Campus Rural com a Embrapa Belém, né, que tem nos ajudado com alguns materiais e principalmente num processo de capacitação, né, que está sendo desenvolvido aqui. Nós já desenvolvemos em parceria com a Embrapa capacitações com agricultores, com técnicos e principalmente com nossos alunos aqui do IFPA. Então, tudo essas atividades é feita nesse espaço aqui, nesse meliponário, né? Então, hoje aqui nós temos espécies como a tiúba, que muita gente conhece como a tiúba do Maranhão. Nós temos a uruçu preta, ou se chama de uruçu boca de renda, né? E nós temos a uruçu amarela. Aí nós temos, né, a jataí, nós temos mandaguari, nós temos 5 espécies aqui nesse meliponário, né? Nesse meliponário aqui no IFPA, desenvolvendo essas atividades. Nossa ideia, nosso propósito é ampliar essa atividade aqui no campus e ter condições de incentivar cada vez mais essas atividades em áreas externas ao campo, principalmente em áreas de assentamentos de reforma agrária. As espécies presentes neste meliponário são a abelha boca de renda, pela semelhança da entrada da casa com as de uma renda artesanal, a abelha uruçu amarela e a tiúba do Maranhão. O responsável pelo meliponário explica sobre a evolução das abelhas e suas novas técnicas de defesa sem a utilização do ferrão. Então, a gente chama aqui abelha sem ferrão, mas na realidade elas têm o ferrão. Só que ao longo do processo evolutivo, as abelhas foram deixando de utilizar o ferrão como um instrumento de defesa. Ela foi fazendo as suas casas, os seus ninhos em troncos de árvores grossas, né, onde os seus inimigos naturais eles não tinham condições de acessar o ninho da espécie. Ela foi desenvolvendo, digamos, outras estratégias de defesa, como agarrar no cabelo, morder em locais sensíveis, né, muitas vezes jogar resina que elas carregam. Por exemplo, tem uma abelha chamada caga-fogo, que ela tem uma resina, né, que ela joga em você, que é tipo um ácido que ela chega a queimar. Então, ao longo do tempo, as abelhas desenvolveram outras técnicas, né, de defesa, e o ferrão meio que ficou obsoleto, sem uso. Então, assim, a gente acaba dizendo que ela não tem ferrão, mas ela tem sim um ferrão, só que é atrofiado, né? Então, é um processo evolutivo que ela deixou de usar o ferrão para sua defesa. Os técnicos agropecuários aqui do Instituto Federal do Pará, o IFPA, afirmam que todo esse trabalho tem principalmente o objetivo do aspecto pedagógico, do ensinamento de alunos aqui do Instituto. Mas, paralelo a esse ensinamento, tem a questão relacionada à economia. Só para você ter uma ideia, cerca de 25 colmeias poderão produzir 50 litros de mel por ano, o que é bom para o alimento e também para a saúde de todos que fazem parte do Instituto Federal do Pará, aqui em Marabá. Apesar do meliponário ser de caráter de aprendizagem, a produção de mel é um complemento desse trabalho.
Primeiramente, assim, a gente tem que dizer que o mel, ele é um alimento muito completo, muito rico. Então, o mel, a gente utiliza ele muito na questão da alimentação. Lógico que a gente, às vezes, acaba utilizando ele para fazer algumas atividades fitoterápicas, né? Acaba utilizando. É de tradição nossa, né? Muitas vezes fazer uma garapada, uma beberagem com mel, né? Quem nunca tomou um mel com andiroba ou com copaíba, né? Então, sim, e esse mel das abelhas sem ferrão é um mel que tem assim, propriedades fitoterapêuticas maiores do que o mel tradicional, que a gente chama que é o mel da Apis mellifera. Né? Então, é por aí, no início. Então, aqui nós temos essa capacidade, né, por ano de 40 a 50 litros de mel. Né? Se você, por exemplo, se você pegar 25 colmeias, se você pegar uma colmeia de Apis mellifera, só uma colmeia já chega com essa capacidade produtiva. Né? Então, assim, é uma abelha que, em tese, produz pouco, mas é um mel riquíssimo. Então, toda a nossa produção, quando nós tiramos aqui do Instituto, aqui do nosso meliponário, ela é destinada ao nosso consumo interno, ou para fazer o processamento, beneficiamento desse mel, ou então é encaminhado para os setores de alimentação e nosso departamento de saúde para ser utilizado aqui mesmo dentro do Instituto. Muitas vezes a gente encaminha para alguns outros órgãos para fazer algum tipo de análise, mas, no geral, ele é consumido aqui mesmo no Instituto. Muito obrigado, Wellington Moreira, pelas informações. Que curioso, hein? Muita gente não tem conhecimento que existe abelha sem ferrão, não é verdade? E esse trabalho que é desenvolvido aqui é fundamental porque traz conhecimento, incentiva a produção de mel aqui na região e você pode ter certeza que esse é um campo muito fértil para o pequeno produtor rural que está pensando em investir nesse segmento que é a apicultura. Mas olha só, você já ouviu falar em anemia equina? Tem casos registrados aqui na região e você acompanha na matéria, olha só. A anemia infecciosa equina é causada por um vírus que infecta equinos, que são os cavalos, muares, que são as mulas, e assínios, que são os jumentos. A AIE não tem cura. Uma vez com o vírus, o equídeo permanecerá infectado até morrer. Fomos até um veterinário da Adepará de Marabá para saber mais sobre esse vírus. A anemia infecciosa equina é uma doença que acomete somente os equinos de uma maneira geral, que são os cavalos, né, os muares e os asininos, que são os jumentos e os burros. Né? É uma doença infecciosa e ela é transmitida por meio de um vetor, no caso um mosquito, né, que pica e transmite através dessa picada, levando o agente causador da doença. É uma doença praticamente endêmica, né, no estado do Pará. E o programa sanitário, o Programa Nacional de Sanidade dos Equinos, visa basicamente a eliminação de todos os animais que derem positivo para AIE, né, eles são eliminados do plantel para evitar a circulação. Hoje, atualmente, nós temos 45 propriedades que já foram saneadas e temos 4 que estão em processo de saneamento. A única forma segura de se ter certeza que um equídeo é portador do vírus de AIE é fazendo um exame no laboratório com uma amostra de sangue do animal. O diagnóstico é feito pela detecção de anticorpos no soro sanguíneo. A primeira coisa que o produtor tem que fazer, né, se ele for levar esses animais para um evento agropecuário, se ele for transitar com esses animais, ele pode se dirigir, procurar um médico veterinário que seja habilitado. E esse médico veterinário ele vai colher o sangue desses animais. Esse sangue vai para exame laboratorial. Ele preenche uma resenha e o sangue vai para exame laboratorial. Se der positivo, o laboratório obrigatoriamente informa o serviço oficial, no caso a Adepará. E através dessa informação é passado para a pessoa que é responsável, no caso aqui de Marabá, nós temos uma servidora, né, que é médica veterinária, que ela é responsável por iniciar o processo de saneamento da propriedade. Ela notifica o produtor, explica, né, o que nós vamos fazer na propriedade, né, e na sua maioria das vezes todos os produtores eles concordam. Esse animal ele é sacrificado, eliminado, né, e inicia o processo de saneamento, colhendo o material dos outros animais se tiver na propriedade. Se não tiver, acaba o processo. Se tiver, continua até todos os animais darem negativo. A comprovação de qualquer equídeo positivo para AIE deverá ser comunicada à Agência de Defesa Agropecuária para evitar a disseminação da doença. O primeiro custo é de responsabilidade do produtor. Ele tem que procurar esse profissional, né, um médico veterinário,
vai colher material e existe um custo para ele. Se por acaso esse animal der positivo, a partir desse momento a Depará entra, né? Então o custo vai ficar pelo serviço oficial. No caso, quem paga é a Depará pelo processo de saneamento da propriedade. Olha, e essa matéria serve para chamar a atenção de você que é criador de cavalo, de equino em geral, por conta do risco. Tome muito cuidado, cuide da sanidade dos seus animais. E você não vai sair daí, porque ainda hoje, nesta edição do Kairós Rural, nós vamos trazer informações a respeito do terceiro encontro de produtores rurais que aconteceu na Cabaceira. Vamos falar também a respeito da Horta Comunitária, um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido no Núcleo São Félix, próximo à Morada Nova. Não sai daí que já já nós estamos de volta com o Kairós Rural. É rapidinho!